Notícias da Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana foi uma rebelião popular que ocorreu na Bahia no dia 25 de agosto de 1798, que pretendia libertar o Brasil de Portugal e atender às reivindicações das camadas pobres da população. Também conhecida como Revolta dos Alfaiates, a agitação popular era composta em sua maioria por escravos, negros livres, mulatos, brancos pobres, mestiços, que exerciam as mais diferentes profissões como alfaiates, sapateiros, pedreiros, entre outras. Repercutia na Bahia um movimento chefiado pelo bravo negro Trossoyan Laventure, do Haiti, contra os colonizadores franceses, o primeiro grande levante de escravos bem-sucedidos na história. Aquelas mesmas ideias de república, liberdade e igualdade pregadas na Revolução Francesa e na Conjuração Mineira agitavam agora a Bahia. A população da cidade de Salvador, antiga capital do Brasil, vivendo em situação de penúria depois que a capital do Brasil colônia foi transferida para o Rio de Janeiro em 1763, pregava a necessidade de se fundar no Brasil uma república democrática e uma sociedade onde não houvesse diferenças sociais, onde todos fossem iguais e onde houvesse liberdade, igualdade e fraternidade. Líderes da Conjuração Baiana. Teve como principais líderes dos alfaiates João de Deus, o Faustino dos Santos Lira, os soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas, homens pobres, de cor e sem prestígio social, que estavam ligados aos movimentos da maçonaria. As ideias políticas da Revolução Francesa continuavam a chegar ao Brasil, inclusive por intermédio da maçonaria. A primeira loja maçônica, Cavaleiros da Luz, criada na Bahia, contava com a participação de intelectuais como José da Silva Lisboa, futuro Visconde de Cairu, o cirurgião Cipriano Barata, o farmacêutico João Ladislau de Figueiredo, o padre Francisco Gomes, o médico dos pobres, Cipriano Barata, o professor de latim Francisco Barreto e o tenente Hermógenes Pantoja, que se reuniam para ler Voltaire, traduzir Rousseau e organizar a conspiração. No dia 12 de agosto de 1798, surgiram nos pontos da maior movimentada rua de Salvador vários papéis manuscritos pregados nos muros, chamando a população à luta e proclamando ideias de liberdade, igualdade, fraternidade e república, utilizando palavras como: animai-vos, povo baianense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos nós seremos irmãos, o tempo em que todos nós seremos iguais. A prisão dos rebeldes. O governador da Bahia, Dom Fernando José de Portugal e Castro, soube através de uma denúncia feita por Carlos Baltazar da Silveira que os conspiradores iriam se reunir no campo de Dique no dia 25 de agosto. O clima da agitação se espalhava. A forca, um dos mais importantes símbolos do poder português, foi incendiada. Todos os padres que pregavam contra a revolução eram ameaçados de morte. A ação do governo foi rápida. O coronel Teotônio de Souza foi encarregado de surpreendê-los em flagrante. Com a aproximação das tropas do governo, muitas pessoas conseguiram fugir. Reprimida a rebelião, as prisões sucederam-se e o movimento foi desarticulado. Foram presos 49 pessoas. 3 eram mulheres, 9 escravos e a grande maioria eram alfaiates, barbeiros, soldados, bordadores e pequenos comerciantes. Os principais envolvidos foram levados a julgamento. 1 ano
e 2 meses se passaram. Eram condenados à morte por enforcamento e 2 esquartejados. Luiz Gonzaga das Virgens, Luiz Dantas, João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira, e intelectuais como Cipriano Barata, que foram absolvidos. Os corpos esquartejados foram expostos em diversos locais da cidade de Salvador para servir de exemplo a outros agitadores.